Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje tem uma receita super especial para vocês. É um frango com quiabo e eu preparei também aquele angu de fubá delicioso no fogão a lenha. Eu espero que vocês gostem dessa receita, que vocês façam em casa. Se inscrevam também no meu canal, deixe seu like, o seu joinha e, claro, deixe seu comentário também. É sempre uma alegria responder a todos vocês. Então vamos aos ingredientes. 1 kg de coxa ou sobrecoxa, 500 gramas de quiabo, 2 cebolas médias, 1 tomate, suco de 1 limão, 6 dentes de alho amassado, cheiro verde a gosto, pimenta a gosto, sal a gosto, 1 cálice de cachaça, óleo ou gordura de porco para refogar. Então vamos à nossa preparação. Aqui eu tenho a minha 1 kg de coxa, na verdade sobrecoxa, mas pode ser coxa, por isso que eu falei coxa antes, tá? Eu vou dar uma limpada, eu já tirei a pele. Tem pessoas que não tiram a pele, isso é a critério de vocês, eu prefiro tirar a pele. E essa gordurinha aqui também, tem pessoas que não tiram. Eu tiro o excesso dessa gordura, tá? Porque essa gordura aqui não faz tão bem para a nossa saúde. Eu vou colocar de molho aqui, eu tenho mais ou menos 1,5 litro de água. Eu coloquei aqui as minhas sobrecoxas. E agora eu vou colocar um pouquinho de limão. Sempre que você for espremer o limão, dá uma apertadinha para você soltar o caldo dele, tá? Na receita eu pedi o suco de 1 limão, mas eu vou colocar 2. Isso aqui, os antigos diziam que essa mistura que a gente faz de água com limão é para tirar as mágoas da carne. E eu sempre faço isso aqui para tirar as impurezas da carne. Você vai observar, quando você deixar o seu frango de molho, a sua carne de porco, que depois de 1 hora aproximadamente, você vai conseguir observar uma nata aqui em cima da sua água. Isso são as impurezas da carne, inclusive o sangue que ficam nas juntas. Então é sempre interessante quando você for preparar alguma carne, você usar esse procedimento aqui. Uma outra dica importante também é você colocar um pouquinho de sal nessa mistura para fazer uma salmoura, para que a sua carne de frango fique macia. Essa dica serve também para quando você vai preparar o peito de frango. Sabe quando você come aquele peito de frango duro, sem sabor por dentro? Pois é, quando você coloca na salmoura de água, você pode colocar um pouquinho de sal e até uma pitadinha de açúcar. Você consegue deixar a sua carne um pouquinho macia, principalmente a carne de frango, o peito de frango, que é um pouco seco. E aqui agora eu vou colocar também um pouquinho de cachaça. Vou deixar essa mistura repousar por aproximadamente 1 hora e depois nós vamos temperar o nosso frango. Depois de 1 hora, como eu disse para vocês, começa a surgir uma aguinha turva aqui em cima. Isso aqui são as impurezas do frango, principalmente, como eu disse para vocês, das juntas da carne. Então o que a gente faz agora? A gente vem aqui para a pia, nós vamos lavar. Coloquei no escorredor. Nós vamos lavar o frango. Tô deixando escorrendo aqui. Nós vamos passar para a parte do nosso tempero. Uma dica pra vocês na hora de preparar o frango com quiabo é saltear o quiabo um pouquinho. O que é saltear? Você vai jogar o quiabo na gordura e vai deixar ele dar uma leve tostada. Por que isso? Isso vai evitar que o seu quiabo babe, tá? Então você coloca aqui, eu tô colocando na minha chapa. Vou colocar o meu quiabo aqui e vou deixar ele dar uma leve salteada. Não é necessário ficar mexendo muito, você vai aguardar uns 3 a 4 minutinhos e quando começar a ficar dourado, o seu quiabo já está pronto. Então depois que você lavou o seu frango, eu vou colocar o meu frango aqui nessa travessa linda. Eu quero até aproveitar para agradecer meu amigo Gustavo Alvarez, chefe de cozinha, ele mora em Goiânia e me deu de presente nessa última viagem que eu fiz a Goiânia, essa linda travessa de barro. Para temperar, nós vamos colocar o nosso alho, tá? Eu gosto de bastante alho, aí fica a critério de vocês. Eu coloquei 6 dentes na receita. Vou colocar um pouquinho de pimenta, porque depois a gente pode acertar a pimenta no final da preparação. Misturar o nosso sal. Lembrando que tem cuidado com o sal. Eu vou colocar um pouquinho de cachaça aqui também, mas depois eu vou fazer um outro truque para vocês com a cachaça, que é bem interessante. Só um pouquinho mesmo para dar um sabor. A diferença desse frango com quiabo é esse tempero com cachaça. O
ideal é você deixar o tempero do frango por 1h30 mais ou menos, ou de um dia para o outro na geladeira, para depois você executar a sua receita. Aqui está o nosso frango, que já foi temperado, ele ficou 1h30 marinando, ou você pode deixar de um dia para o outro, e agora eu vou ensinar para vocês um outro truque super especial. Aqui eu tenho a mesma chapa que eu salteei os meus quiabos. Eu vou colocar aqui agora a minha gordura de porco que já está derretida. Vou deixar dar uma aquecida e vou selar esse frango. Por que eu faço isso? Para ficar aquela crostinha bem douradinha no frango. Depois que nós fizermos esse processo, aí sim nós vamos para a panela para finalizar o nosso frango com quiabo. Agora eu vou acrescentar a cebola. Estão observando que eu troquei também o frango de recipiente. Eu tirei daquela chapa e coloquei na panela de ferro. Por que eu fiz isso? Nós vamos colocar água e para ter aquele molho a chapa não teria aderência para suportar a quantidade. E vou acrescentar também um tomate picado. O tomate é importante você colocar, por quê? Porque o tomate ele não deixa o seu quiabo babar. A acidez do tomate evita que o quiabo babe, tá? Nós vamos colocar aqui. Uma pena que vocês não conseguem sentir o aroma desse prato, delicioso. Aqui também eu já tenho o meu angu. Eu coloquei aproximadamente 1 litro de água para 150 gramas de fubá. Isso você vai dosando a gosto. Tem pessoas que gostam de um angu mais firme, outras pessoas preferem o angu um pouquinho mais levinho, um pouquinho mais molinho. Esse aqui tá meio termo, tá? E o ponto do angu é quando ele começa a soltar do fundo da panela. Eu coloquei aqui uma panela de ferro. Eu vou continuar mexendo, daqui a pouco o nosso angu tá pronto também para servir com o nosso frango com quiabo. Então agora nós vamos colocar o nosso quiabo. Eu refoguei o nosso frango, passei para a panela, coloquei um pouquinho de água para que pudesse terminar de cozinhar. Coloquei a cebola, o nosso tomate, agora eu vou colocar o nosso quiabo que já foi salteado. Quando você colocar o quiabo, é importante você não ficar mexendo a panela. Isso também evita que o seu quiabo fique babando dentro do seu frango, tá? Então agora que eu deixo uns 5 a 6 minutinhos até o quiabo ficar bem macio, vou finalizar com o cheiro verde e o nosso prato está pronto. Então depois que coloquei o nosso cheiro verde, a salsinha e a cebolinha, finalizei o nosso prato e agora eu vou montar um prato para os meninos aqui da minha produção. Vou colocar um pouquinho de angu aqui no fundo do meu prato, tá? Angu quentinho que nós fizemos no fogão a lenha também. Agora eu vou colocar uma parte do meu frango, escolher uma parte bem bonita. Escorrer um pouquinho. Vou colocar aqui no prato. Uns pedacinhos de quiabo também. Eu cortei o quiabo num tamanho maior para ficar um pouco mais bonito na hora de apresentar, tá? Você pode cortar em tamanhos menores também. Mais um quiabinho, colocar um pouquinho de caldinho. Como vocês viram, eu deixei o caldo bem grossinho, tá? E agora eu vou colocar um enfeitezinho. Vou colocar uma pimentinha. Uma florzinha também de pimenta e uma salsinha para dar um verdinho para ficar bem bonito. Então aqui está o nosso frango com quiabo e angu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu joinha e se inscrevam no nosso canal.